áreas tóxicas. Considerando um apocalipse por conta de bombas nucleares ou alguma situação, principalmente radiação, né? Quando a gente fala de áreas tóxicas, envolve principalmente radiação. Mas existem outras possibilidades também, como queda de meteoros que podem ter levantado uma poeira tóxica, ou queda de meteoros contendo algum tipo de radiação, algum tipo de problema que ele traz, problemas cósmicos ali. Aí você pode até meter já um Um Lovecraft ali, Churchulo, né? um Cthulhiano. Saiu a No, gosma melequenta radioativa lá de a dentro. cor que caiu do céu. E Foi aí. excelente. E aí. Tem o filme com o Nicolas Cage também. É muito bom, aliás. Sim. E aí. No The Genesis, por exemplo, acontece isso. The Genesis é um cenário gratuito. Tem um sistema barra cenário gratuito que tem na internet, procurei. Ele fala justamente de um mundo pós-apocalíptico, em que meteoros caíram em linha, assim, na região da Europa até a África, e mudou completamente a situação do mundo, né? Ele é mais focado em Europa e África ali, mas ele até fala que no Brasil houve tempo de mandar um broadcast assim, sobre o que estava acontecendo, mas depois cortaram a comunicação. E a grande parte da Europa ficou interditada por conta desses locais que são conhecidos como áreas tóxicas, mas ali é porque tem tipo um fungo que veio junto do meteoro e causa problema na galera, assim. E curiosamente também, essa reação que teve com os meteoros fez com que a África subsaariana se desenvolvesse em forma de uma floresta. Então muda um pouco ali os polos de poder da Terra, e aí uma série de coisas acontece. Em outros cenários, como em cenários de videogame, muitas vezes você vê, áreas tóxicas são locais onde você vai fazer suas missões para buscar recurso, para buscar alguém, para buscar alguma coisa. Normalmente você está numa área tranquila, que é a área não tóxica, né, que é normalmente onde fica a sua base, onde a cidade que sobreviveu está ali, e as pessoas precisam fazer incursões até as áreas tóxicas para poder buscar alguma coisa. Sejam, como eu falei, recursos, ou fazer o transporte de uma pessoa, enfim, existe uma série de desafios que você pode colocar que vai envolver essas áreas tóxicas. E aí você precisa definir o que essa toxicidade causa nas pessoas. Elas vão perdendo ponto de vida, elas vão acumulando pontos de mutação, por exemplo, e aí vai variar de acordo com o seu sistema, vai variar de acordo com a ideia que você tiver, se você tiver um sistema próprio, se você tiver mecânicas próprias que você queira inserir em um sistema que já existe, por exemplo. Então você pode colocar ali envenenamento, pontos de mutação, a pessoa vai perdendo a humanidade, enfim, uma série de coisas que normalmente essas áreas tóxicas causam. Se você estiver lá desprotegido, sem o equipamento necessário para fazer essa incursão, ou até mesmo com o equipamento. Às vezes o equipamento só serve para reduzir a taxa desse efeito que a área tóxica vai causar em você. Você só consegue ali reduzir para você conseguir, por exemplo, fazer sua missão de ir ao ponto A até o ponto B e voltar. Então, áreas tóxicas são um dos desafios, acho que mais comuns, cenários pós-apocalipse, sobretudo de invernos nucleares, e são bem interessantes para você fazer esse tipo de desafio, de a pessoa ter que entrar nessa área por algum motivo que a obrigue, e aí coisas desconhecidas também podem habitar ali, igual, por exemplo, o Nevoeiro, né? Filme, não a série, Por favor, né? que também podem ter perigos ali que a gente vai falar mais pra frente. Eu pessoalmente gosto, isso que o Luiz falou é muito interessante, de você ter as áreas tóxicas como áreas que são importantes por alguma coisa, mas que tem essa dificuldade natural de acesso. Então, isso é muito comum em videogame, normalmente, isso é muito comum que você tenha área tóxica em que te dá acesso a recursos mais raros e mais valiosos, mas que pela dificuldade que ela cria, te força a desenvolver alguma coisa. Então você tem que conseguir, por exemplo, achar o item que remenda a roupa para poder entrar nessa área por um tempo. Ou então, para poder entrar nessa área, ponto. E aí, se por acaso você tiver a roupa danificada quando você está lá, você tem que sair correndo, porque senão você vai ter prejuízo. Então, assim,
esse tipo de dinâmica, que na verdade não precisa ser apocalíptica, né? Nada te impede de fazer isso numa aventura de RPG normal. Na sua casa, né? Não faça Na isso sua, na sua na casa. sua casa, entendeu? Não faça nossa, isso na sua casa. ganhei aquele kit de ciência para crianças e ninguém notou que dava para produzir amônia com aquilo. E aí eu fui fazer no banheiro e morri. Pode acontecer. Vou misturar Cif com Não pode. Não pode. Não conta. Não pesquisa, gente, não pesquisa. Mas enfim. Por favor, não faça isso. Viu, nada Google, impede que você faça não. essa área. Nada impede que você faça isso em qualquer cenário. Mas eu acho que no cenário apocalíptico isso é legal justamente porque faz sentido que uma área tóxica, uma área com toxicidade de alguma forma, tenha mais recurso. Naturalmente. Se aquele local é mais difícil de você explorar em busca de recursos, faz sentido que tenha mais recurso lá, porque as pessoas não foram até lá. Ainda não foi totalmente... eu não sei o termo em português que usa pra isso. Morreram. Em inglês é scavenged. Não, em inglês é tipo scavenged. A pessoa foi escavengar lá. Escavengada, entendeu? O local ainda não foi escavengado adequadamente. E também faz sentido, e um outro aspecto aí, dependendo do que for a toxicidade, do que causar essa toxicidade, faz sentido que essas áreas tenham criaturas mais fortes. Então, se você está pensando num apocalipse nuclear e você tem uma área que é tóxica por excesso de radiação, se existir alguma criatura ali dentro, essa criatura tem que ser resistente à radiação. E para ela ser resistente à radiação, normalmente isso significa que ela já passou pelo que podia passar e sobreviveu. E aí essa criatura é mais forte. E aí, naturalmente, ela já é mais forte porque ela está adaptada àquele ambiente e você não está. De alguma maneira, você está ali em uma situação precária e que pode ficar rapidamente precária se por acaso você sofrer algum tipo de prejuízo. Então, esse é um aspecto interessante de você pensar. Se você tiver uma aventura apocalíptica, às vezes uma área tóxica pode ser parte do desafio final, ou parte da área final em que as pessoas vão ter que fazer alguma coisa. Porque normalmente quando você fala em cenários apocalípticos, você está falando de cenários de sobrevivência. E aí o aspecto de sobrevivência fica mais relevante mesmo. Tipo as baratas, que elas são adaptadas para o mundo, coisa que você não está. Então, você não consegue viver melhor que as baratas. A parte da área tóxica que é mais bacana é que é uma das retratações mais explícitas do apocalipse. Porque tudo tem radiação, se você for pensar assim. Tudo tem radiação e tudo tem toxicidade. Tudo. Nada é limpo e claro de perigos. Só que a sua radioatividade corporal, a radioatividade das paredes da sua casa, de uma banana, ela não é grande o suficiente para te prejudicar. A toxicidade que você tem nas coisas da sua casa, na poeira, no próprio ar, no gás carbônico que tem na sua cidade, ela não é suficiente para te arrebentar de cara. Então você tem uma certa tolerância para isso. Então muitas coisas que você vive normalmente aí, tá tranquilo, tipo o oxigênio que você respira para viver e que ele te faz bem, ele é fatal para muitos micro-organismos, como o Baal já estudou lá nas aulas de biologia dele. Existe uma época no planeta em que, quando surgiu essas criaturas que produziam oxigênio, simplesmente detonou 98% da vida que existia antes deles, porque elas eram incompatíveis com o oxigênio. O oxigênio era veneno, tóxico para eles. Então, muitas coisas dependem do seu ponto de vista. Então, se você vai tratar aí uma questão apocalíptica, derretimento do gelo no planeta, por exemplo, existe uma tretinha, uma preocupação verdadeira dos cientistas, que é o seguinte: imagina a quantidade de matéria orgânica congelada tá lá soterrada debaixo da terra. E da neve, o que é, né? Então ela tá soterrada lá debaixo dessa neve, essa gigantesca área incomensurável. Como era grande essa área debaixo do gelo. E se esse gelo derrete? E se essa coisa podre que tá lá presa toda começar a liberar todo o gás metano que tiver lá dentro, preso? Que é um medo real dos cientistas. Você vai ter tanto metano na atmosfera que você vai provocar, em pouco tempo, um efeito estufa que pode ser insuportável para o ser humano.
E você sabe que a maioria dos organismos do mundo vai ser afetada diretamente com o aumento da temperatura. E isso é uma coisa corriqueira. Então, se você começar a pensar na toxicidade de abrir uma fenda no chão, aí você fala, você adora colocar isso lá no seu RPG. Poxa, tem um rio de lava ali embaixo passando. Cara, você sabe a quantidade de enxofre que esse troço tá exalando? E Você gases saca- tóxicos ali, né? E gases tóxicos, aquele negócio do oráculo de Delfos lá, que todo mundo ia lá na Grécia pra ficar, tendo visões do futuro, era gás tóxico que saía do buraco do chão lá, e a galera ficava loucona. E isso que era um troço ali, perto da terra, perto de um rio. Imagina se abre lá e começa a sair gás tóxico, se começa a despejar esse tanto de metal nos rios. Vai começar a intoxicar a galera de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é tipo de mineral que a gente não consegue assimilar no corpo. Então dá pra você trabalhar isso de diversas maneiras. Tem uma pedrinha, a montanha rachou no meio e de repente apareceu uma pedrinha brilhante que deixa o lugar mais quentinho. Aí você vai ver, tem o quê? Tem um urânio lá no meio, quebrado em uma jazida natural. Acho que não é urânio é natural, não é plutônio que não é? Que tem que ser sintetizado? Eu não lembro bem. Plutônio deve ser natural em algum lugar do universo. Não, eu acho que é isso mesmo. Plutônio é a partir de urânio. Urânio é natural, o plutônio é que é Urânio sintetizado. enriquecido vira plutônio. Isso, aí de repente rachou a montanha e você tem urânio ali dentro, brilhando, fazendo as pessoas ficarem doentes. Então, assim, dá pra você ter muita ferramenta pra tratar com isso, e ela é a clara e evidente caricatura de que o mundo realmente mudou e que ali pra frente é só pra trás agora. E tem um negócio que é o seguinte, cara, é muito fácil você ter uma área tóxica, né? Aí você falou a questão do oxigênio. Cara, o ar que é respirável para um ser humano tem um percentual muito específico de cada gás. Uma variação pequena nesse percentual é suficiente para tornar aquele ambiente tóxico. Tipo, morar fedidos. Pode não ser. E também, aumenta rapidamente a concentração de gás carbônico. Né? Porque pode ser isso, assim, você não precisa de uma variação grande, assim, para ter um efeito imediato, entendeu? Essa toxicidade pode ser de longo prazo. Porra, os caras os Estados Unidos conseguiam fazer casas tóxicas porque metiam chumbo na tinta. E aí as pessoas desenvolviam câncer depois de 20 anos. Então, assim, é muito fácil você estabelecer uma área tóxica. O medo que eles têm de amianto, que aqui a gente tem pra todo grande, lado. né? Aqui, menos agora, né? Porque finalmente a gente olhou e falou, mas é muito fácil fazer isso. Então, eu acho que assim, você não precisa que o ambiente apocalíptico gere muita coisa. Isso é outra coisa interessante. Às vezes só a falta de manutenção de alguma coisa, ou a opção por fazer alguma coisa usando um material diferente, porque num cenário apocalíptico ou pós-apocalíptico algo acabou, já é suficiente para tornar aquilo tóxico, para ter um efeito duradouro de longo prazo que as pessoas só vão descobrir depois de 40 anos, quando morrer todo mundo.